Bom, então o grupo é eu, Caetano e o Vinícius. O nosso assunto é a resistência ao nazismo. Tá? Então eu vou começar apresentando sobre a resistência europeia ao nazismo. E para iniciar, eu vou falar mais em geral dos países europeus, sem falar da Alemanha, que depois a Alemanha o Caetano vai falar mais específico. Então, a resistência europeia foram vários grupos secretos e clandestinos de resistência que em praticamente todos os países em que o nazismo ocupou, que mais em especial a França e a Polônia. Eles agiam sabotando as iniciativas nazistas, eles marcavam comandantes, destruíam reservas de munição e eles transmitiam informações sobre a defesa para os aliados, que ajudando assim a facilitar a derrota dos nazistas e dificultando a perseguição às minorias. Então, pode passar aí, Léo. Como o Vini disse, eu vou falar especificamente sobre a resistência alemã contra o nazismo. E na própria Alemanha, vários dos civis eles eram contrários ao nazismo e a Hitler. E assim eles montavam vários grupos de resistência que eram espalhados pelo país. Os atos de resistência envolviam a desobediência civil, a participação de missas proibidas pelo regime nazista e um oferecimento de abrigo e esconderijo aos judeus que eram perseguidos, assim como retratado em vários filmes e séries, como A Menina que Roubava Livros. Hitler passou por vários atentados contra sua vida. Dizem que até 1945 o ditador sobreviveu a pelo menos 39 atentados. O mais conhecido e mais importante deles foi o atentado de Stauffenberg, que foi uma tentativa de assassinato de Hitler liderada pelo coronel Klaus von Stauffenberg, que o coronel foi a uma reunião com Hitler e levou uma bomba dentro de uma pasta para essa reunião e deixou essa bomba ao lado de Hitler. Depois que ocorreu a explosão, Stauffenberg pensou que Hitler tinha morrido e declarou então que dali em diante ele e o seu grupo que estavam comandando a Alemanha. O plano dele era cessar fogo contra os aliados e concentrar todas as tropas alemãs na guerra contra a União Soviética. Entretanto, ele não contava que Hitler sobreviveria ao atentado, então descobriria quem eram os conspiradores. Ao todo, Hitler descobriu que mais de 5 mil pessoas eram contrárias a ele, e então 5 mil pessoas foram presas e outras 200 executadas, incluindo o coronel Stauffenberg. Escolha. Bom, então eu vou falar uma das formas de um símbolo da resistência ao nazismo na Alemanha, que foi os irmãos Scholl, não sei como é que fala. Então, esses irmãos, eles viviam com a família na cidade de Ulm. Quando os nazistas eles chegaram no poder da Alemanha em 1933. Nessa época, ainda ambos estudavam. Hans nasceu em 1919, que é o homem, e Sophie nasceu em 1921. Os pais deles, eles buscavam ensinar seus filhos segundo o modelo cristão da tolerância. Entretanto, os filhos ficaram fascinados com os nazistas. Aí Hans, ele participou da organização juvenil do Nacional Socialistas e aos 16 anos ele já comandava 160 jovens. E a sua irmã, Sophie, ela se juntou à Liga das Moças Alemãs, que era o braço feminino da juventude hitlerista. E também, como seu irmão, ela logo subiu um cargo de liderança. Entretanto, em 1942, eles tinham perdido já a crença em Hitler e o seu regime, e perceberam que eles deveriam fazer algo contra isso. Foi então que se iniciou a resistência. No começo, Hans ele conseguiu na Universidade de Munique um pequeno grupo disposto a combater o nazismo. Que desse grupo fazia parte os professores de filosofia, como Kurt Huber, Christoph Probst, Alexander Schroeder e Willy Graff. Muito, muito complicado esses nomes. E também todos os estudantes de medicina, além da sua irmã Sophie, que posteriormente foi também para fazer algum curso, que agora eu não me recordo.
Então, a resistência eles chamaram de Rosa Branca, ou White Rose. E a forma que eles praticavam essa resistência eram por meio de panfletos, que eles denominavam como panfletos da Rosa Branca. Que eles enviavam esses panfletos por cartas, ou colavam em cabines telefônicas, ou também deixavam nos carros que estavam estacionados. Em fevereiro de 1943, então, quando eles estavam distribuindo o sexto documento, que também foi o último, eles foram descobertos e presos por causa dessa resistência. Então, no dia 22 de fevereiro, quando eles foram descobertos foi no dia 18 de fevereiro, e no dia 22, no tribunal, eles foram condenados à morte. Então, foi os dois irmãos e um professor também que fazia parte dessa resistência. Aí, quando as últimas palavras de Hans Skulke, quando foi morto, foi "Viva a liberdade". Essa forma de resistência ficou tão marcada na Alemanha que muitas das escolas de ensino fundamental, assim, de cidades mais pequenas, elas são batizadas com os nomes dos irmãos. Aí também tem um troféu de prêmio literário que se chama Troféu Irmãos School também, School. Aí também tem ali o filme, para quem quiser saber mais, que fala sobre Sophie Scholl. Tem um filmezinho. Agora eu vou falar um pouco sobre o levante do gueto de Varsóvia, que foi um lugar onde mais de 400 mil pessoas viviam encurraladas, numa área muito pequena de 4 quilômetros quadrados, num bairro em Varsóvia. Eles eram cercados por altos muros e inúmeras proibições e controles. Esse lugar, pela falta de sanitária, era lotado de doenças, e as pessoas sofriam de frio e fome, pois elas recebiam apenas uma ração mínima de comida. Eles também sofriam imposições da SS, que eram Schutzstaffels, não sei se é assim que fala, mas era uma organização militar ligada ao nazismo, que mais tarde também foi ocupada pelos alemães na Segunda Guerra. Ela era um conselho de moradores, responsável pela ordem e limpeza do lugar, e também ligado a listar os nomes para ver quem ia ser os próximos que ser levado ao campo de extermínio e a distribuição de alimentos das pessoas. Para ter uma noção, entre julho e setembro de 1942, mais de 300 mil judeus foram levados de trem ao campo de concentração. A resistência do campo foi formada a partir do desespero das pessoas, onde um dos sobreviventes contou que a maioria foi a favor da rebelião, onde as pessoas achavam melhor morrer com uma arma na mão do que sem ela, que era uma luta para não sermos levados e transportados ao matadouro, uma luta contra a morte. Também no final de 1942, houve uma pausa nas deportações e cerca de 70 mil pessoas ainda viviam no gueto, onde a grande maioria trabalhava para a indústria, que fornecia equipamento para o exército alemão, e esses operários formavam o núcleo da resistência. Bom, então foi em janeiro de 1943, na visita de Heinrich Himmler, que é o comandante da SS, que é essa organização que o Vini explicou. Ela ordenou que a população do bairro fosse diminuída mais ainda, já que em 1942, ali em dezembro de 1942, houve uma pausa. Na pausa para deportação. Então foi aí nesse momento que a resistência começou mesmo. Eles já tinham um plano de iniciar a resistência, mas foi a partir dali que eles lutaram contra os soldados da SS. Aí o fim do gueto da Varsóvia, depois de muito tempo de guerras, então Himmler ele ordenou do fim do gueto da Varsóvia em fevereiro de 1943. Aí, em abril de 1943, mais precisamente no dia 19,
cerca de 3 mil soldados da SS e também soldados nazistas chegaram em Varsóvia para enfrentar os 1.500 moradores do gueto, que ainda restavam. E somente em 16 de maio que foi decretado o fim do conflito com a explosão da sinagoga do local. Foi aí que aí tem esse monumento em homenagem ao Levante de Varsóvia, que também ficou muito marcado como uma forma de resistência que aconteceu. E aqui foram as fontes que nós procuramos as informações.